Boa noite. Meu nome é André, estamos na terceira edição do programa Fala Pedro e hoje vamos conversar sobre educação. E antes de começarmos, compartilhe a nossa live, participe também deixando seu comentário usando a hashtag Fala Pedro, que no final vamos estar respondendo as perguntas na internet. Boa, Aline. Vamos chamar agora o nosso candidato a governador, futuro governador do Rio, Pedro Fernandes. E aí, Pedro? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, hoje estaremos falando sobre educação. E nosso primeiro tema é o UERJ. Vamos assistir o vídeo. Bom, e para comentar e fazer suas perguntas sobre esse tema, temos aqui a professora Maria Isabel. Boa noite. Boa noite a todos. Pedro, eu sou ex-aluna da universidade, sou professora e vivenciei esses últimos anos de crise, conforme foi mostrado no vídeo. Também acompanho a sua vida pública e sei que você esteve na frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu queria saber qual a sua perspectiva, né? Qual a sua proposta real para as universidades? Qual a importância que elas têm, essas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro? Bem, boa noite, Isabel. Na verdade, a gente esteve à frente da Secretaria no pior momento de crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Eu acompanhei de perto o drama de cada professor, de cada aluno, de cada familiar, enfim, dos profissionais de uma forma geral, não só das universidades, mas da FAETEC também, que foi outra que sofreu muito com essa crise. E, enfim, eu acho que a gente tem que ter o cuidado, e o maior motivo que me levou a ser candidato a governador é justamente para fazer com que esse Estado volte a priorizar a educação. Depois de Brizola, nenhum outro governante deu à educação a prioridade e a atenção que ela merece. O que a gente precisa fazer em relação ao UERJ e às demais universidades, tanto ao ESO e ao ENF, é não atrapalhar. A melhor forma da gente poder ajudar as universidades é não atrapalhar. Por isso a importância da gente repassar o duodécimo já no primeiro mês para gerar autonomia administrativa e financeira, porque eu tenho certeza que os reitores têm muito mais capacidade de gerir as suas universidades do que qualquer secretário, por mais capacitado que seja, à frente da Secretaria de Educação ou de Ciência e Tecnologia. Então o que a gente precisa fazer é isso, avançar no repasse dos duodécimos, potencializar também a questão da FAPERJ, que é muito importante para que a gente possa voltar a ter tecnologia, inteligência e inovação aqui no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa desburocratizar esse processo, modernizar. A gente esteve na UENF há pouco tempo atrás, as pessoas têm que sair lá do sul, do norte e noroeste do Estado, de Campos, para poder vir até a cidade do Rio de Janeiro para entregar um documento. A gente não consegue diminuir a burocracia, a gente não consegue modernizar esse processo e a gente não pode continuar permitindo que na FAPERJ, que deveria ser ali o local mais moderno, mais desburocratizado, continue sendo um exemplo de burocracia, de entrave no serviço público estadual. A gente vai reverter esse processo, mas além disso, a gente tem que avançar em algumas coisas que são importantes, na progressão dos profissionais, na reposição dos funcionários perdidos das universidades, garantir a tranquilidade aos bolsistas, fazer esse incentivo de ciência, tecnologia e inovação que a gente, infelizmente, vem perdendo significativamente aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, é totalmente possível reverter esse processo. A primeira conta que eu vou pagar no meu governo vai ser da educação e eu não vou fazer essa discriminação que o Pezão sempre fez em relação ao que é ensino médio e o que é ciência e tecnologia, no caso da FAETEC, das universidades. Para mim, a educação é uma coisa só. E as universidades, a FAETEC, vai ter o mesmo tratamento que a Secretaria de Educação sempre teve. Por isso, foi o motivo que eu pedi demissão, foi justamente para não compactuar com isso. E é o que eu digo, tudo é importante no Estado, mas a educação é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso, vai ser a primeira conta que eu vou pagar para não correr o risco de voltar a colapsar. Agora, eu preciso falar de uma outra coisa que é muito importante, que foi o motivador de toda a crise no Estado, que gerou
essa instabilidade nas FATECs, nas universidades, que é a crise fiscal. Eles estão cometendo o mesmo erro e todas as propostas dos meus adversários caminham pelo mesmo lado. Eu não estou vendo ninguém falar em austeridade, em redução de custos, em cortes importantes. A gente está vivendo uma pseudo-estabilidade, não só por conta do regime de recuperação fiscal, mas porque o barril do petróleo está acima de $80 e porque o valor do dólar está acima de R$4. Se a gente voltar a ter uma crise internacional que derrube o preço do barril do petróleo ou que derrube o preço do dólar aqui, enfim, vai impactar diretamente nas receitas variáveis, royalties, participações especiais, e com isso vai fazer com que a gente volte a ter problema nos serviços essenciais, nas universidades, no salário dos servidores e no pagamento dos fornecedores. Então a gente precisa reverter esse processo o mais rápido possível para voltar a ter estabilidade nesse Estado. Então, e aí você acredita, então, que no seu governo, tendo toda essa estabilidade, você possa garantir não só a bolsa dos alunos, mas também algumas outras situações, como pagamento dos pró-cientistas da universidade, o desenvolvimento, né? Porque isso representa desenvolvimento não só para o Estado do Rio de Janeiro, para a UERJ, mas uma representação do Brasil, o quanto foi importante esse sistema, a dedicação exclusiva, a progressão dos professores, os servidores, a progressão da carreira dos servidores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Claro, não tenha dúvida, eu volto a dizer, a gente precisa estabelecer prioridade. A educação no meu governo vai ser prioridade. Agora, o que a gente precisa ter é a capacidade de gastar aquilo que a gente consegue arrecadar. Enquanto a gente continuar gastando mais do que arrecada, só no ano que vem a dívida vai passar de 150 bilhões de reais. Então, a gente tem que fazer uma política de austeridade muito severa. E por isso sou muito criticado, sou até perseguido pelo pessoal dos pós-vistorias do Detran, que eu falei que eu vou acabar com as vistorias do Detran. Mas não é porque eu tenho alguma coisa contra isso. É porque não é prioridade. Além de ser um antro de extorsão, sem generalizar, acabou de ter essa semana uma mega operação onde prendeu uma quadrilha que atuava dentro dos pós-vistorias do Detran. É uma coisa que eu já venho denunciando há muito tempo, mas o que a gente está falando é o seguinte: a gente gasta mais de 200 milhões de reais para manter posto de vistoria do Detran. Isso é prioridade? É esse debate que a gente tem que fazer. Tudo aquilo que não for prioridade tem que ser, enfim, extinguido para que a gente possa avançar na questão da garantia das universidades, na educação de tempo integral nas escolas de ensino médio, numa saúde decente, para que as pessoas não tenham que ficar peregrinando de unidade em unidade para ter um atendimento, para ter uma consulta de especialista, uma cirurgia eletiva, enfim, para que a gente possa repor o efetivo policial, contratar policiais para botar nas ruas protegendo a população, garantir condições de trabalho, investir em inteligência e tecnologia. Para fazer isso, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, a gente, como não tem ainda aumento de receita, a gente vai ter que fazer um corte naquilo que não é essencial, do que não é prioritário, para avançar naquelas áreas, como eu disse, saúde, segurança, educação e geração de emprego, que é o que importa nesse momento. Perfeito, ótimo. Ainda sobre a questão da UERJ, um tema tão importante, eu vou passar a palavra agora para a Silvia Maria, que é estudante da UERJ e também integrante da Ação Libertadora Estudantil. Silvia, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Pedro. Boa noite. Apresentar também novamente, me chamo Silvia, sou estudante da UERJ, faço parte da Ação Libertadora Estudantil e, assim como a professora, também estive presente, vivenciei esse momento de crise da universidade. Vivenciei também dentro do movimento de resistência, né? Porque a gente precisou resistir muito a tantos ataques que foi do governo Pezão e que, naturalmente, está coligado também à parte central do Brasil, que é o governo federal, né? Que foi percussor, enfim, foi o laboratório de sucateamento das nossas universidades estaduais para, enfim, dar o término da educação pública superior, que começaria pelo estado do Rio de Janeiro e seria exemplo para tantos outros estados, até porque, quando a gente fala de UERJ, de UESO e de UENF, a gente fala das universidades, principalmente a UERJ, pioneira de sistemas como a cota, que popularizou essas universidades. E aí não fujo muito também da pergunta da professora, o seu compromisso, né, eu acho que o compromisso hoje de qualquer candidato do governo tem que ser central na educação, mas o seu compromisso em relação a essas universidades estaduais e poder também dizer dessa participação junto ao governo federal, enfim, o que isso interfere dentro do nosso estado do Rio de Janeiro em relação à educação.
Olha, antes de ter compromisso de candidato, eu tenho compromisso com o meu partido. Eu tenho muito orgulho de ser o candidato do PDT, de estar aqui representando o Brizola e Darcy Ribeiro. Eu volto a dizer, depois de Brizola, nenhum outro governador colocou a educação como prioridade. E as nossas universidades não são importantes apenas para poder, enfim, aumentar o número de pessoas com ensino superior no estado do Rio de Janeiro. As nossas universidades serão essenciais para voltar a tocar o projeto de desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. O grande problema é que a gente não valoriza a prata da casa. Quando o governo contrata consultorias, eles vão buscar consultorias internacionais, consultorias da Fundação Getúlio Vargas, quando, na verdade, nós temos quadros mais capacitados do que todos eles nas nossas próprias universidades. E, mesmo assim, eles dão prioridade a contratar gente de fora do que investir nas nossas próprias universidades com esse tipo de recurso, que poderia não só para valorizar o profissional, mas ajudar as universidades em outras muitas áreas com esse recurso que vai ser angariado por esses projetos. E eu volto a dizer, não tem nenhum lugar, não tem nenhuma outra entidade que conheça os problemas do estado do Rio de Janeiro, ou que possam ajudar mais o estado do Rio de Janeiro do que as próprias nossas universidades. A gente precisa utilizar elas, não só no programa de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, nos estágios. A gente utiliza muito pouco os nossos alunos dentro dos estágios, nas áreas dentro do próprio governo do estado. Eu fui secretário de assistência social e foi uma luta enorme para a gente convencer as pessoas a colocar os alunos de enfermagem, de medicina, de assistência social dentro dos nossos abrigos, dando suporte. É um profissional. Eu não gosto de utilizar essa palavra mais barato, porque todas as vezes que eu utilizei eu fui mal interpretado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, além de ser um recurso, de você gastar menos recurso, valorizando esses alunos, estimulando o estágio remunerado, você tem a oportunidade de fazer com que esse aluno tenha a chance de se capacitar de uma forma muito melhor. Porque todo mundo sabe, eu já fiz ensino superior e a gente aprende muito mais, ou tão quanto, na prática do que na teoria. Então não adianta você ter uma teoria maravilhosa se você não tem a oportunidade de praticar isso, de participar de um estágio, para colocar o seu conhecimento em prática antes de sair para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que fazer uma política de valorização das nossas instituições e, ao mesmo tempo, se aproveitar dessa inteligência acumulada que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. É o estado que tem o maior número de doutores por metro quadrado e a gente utiliza muito pouco a nossa inteligência, a inovação e tudo aquilo que a gente tem de melhor e que precisa ser avançado o mais rápido possível. As nossas universidades têm um potencial enorme, mas, infelizmente, são muito subutilizados. Obrigada, candidato. Obrigada, Silvia.